Sejam muito bem-vindos no canal de Papo com Além. O meu nome é Fernanda. Eu vou contar hoje um pouquinho da minha história, como foi o meu começo dentro da espiritualidade, apresentando para vocês esse canal, que será um canal totalmente voltado para a evolução humana, para a nossa busca diária da nossa essência, da nossa espiritualidade, do nosso autoconhecimento, superação, de curas emocionais, né? Vamos aprender também com as bioenergias, com os raios, com os guias, com o amparo espiritual. Então, esse canal foi pensado justamente para o crescimento e a evolução de vocês. No meu caminho, né? No meu caminho de vida, eu obtive algumas dificuldades para que eu conseguisse chegar hoje onde eu cheguei, para ter informações de como me cuidar espiritualmente, de como cuidar dos ambientes, de como cuidar da minha família, do meu trabalho, dos meus sonhos, como fazer acontecer aquele sonho que você tanto tem vontade, que está dentro do seu coração. Então, faz mais ou menos 30 anos que eu estudo sobre a espiritualidade, que eu venho me dedicando a esse tema, vivenciando, né, as experiências espirituais e paranormais. Eu, desde muito nova, eu tive muita facilidade de contato com espíritos, de sentir as energias dos ambientes, de sentir a energia das pessoas. Sempre fui muito sensível em relação a esse assunto. Então, o meu pai, ele era um bandista. Eu sempre ficava ali, né, do lado dele, quando ele trabalhava, conversando com os guias. Eu sempre queria saber para onde eles iam, para onde o meu pai ficava quando ele estava incorporado, o que acontecia com o corpo dele, quando eles iam realizar algum benzimento, ensinar algumas coisas para aquela pessoa que eles estavam fazendo a consulta. Eu sempre perguntava o porquê de cada coisa, qual era o significado. E com isso foi crescendo cada dia mais a minha vontade de aprender, de realmente buscar assim mais respostas para as minhas perguntas, que às vezes nem sempre eu conseguia, né, tão claramente. Porque às vezes eles nos dão resposta que naquele momento para a gente não fica tão claro. Então, lá na frente, às vezes daqui a alguns anos ou um tempo, talvez a gente receba a mesma resposta, mas aquilo já faça sentido para a sua vida. Então, foi assim que aconteceu. Quando eu completei mais ou menos 17 anos, eu comecei a trabalhar na Umbanda também. Aprendi muito, sou muito grata. Eu amava tudo que eu realizava dentro da Umbanda. Eu aprendi sobre como me cuidar, como sentir os meus guias, como sentir uma incorporação, o cuidado que temos que ter com aquela pessoa que está ali precisando, né, de um conselho. Então, tudo é muito cuidadoso e tem que ser muito ético. O meu trabalho sempre foi muito ético, eu nunca aceitei nada que fugisse do que é correto, de fazer coisas erradas ou prejudicar qualquer pessoa. Então, se eu não posso ajudar, prejudicar eu também não vou, né? Então, com isso, eu trabalhei mais ou menos 10 anos dentro de um centro, onde eu tinha eles como minha família. Sou muito grata por todo o aprendizado, por todas as pessoas que passaram na minha trajetória, nesse primeiro ciclo, né, que foi a minha porta de entrada para a espiritualidade, a Umbanda. Hoje eu não sou mais um bandista, eu sou universalista. O universalismo não é uma religião, é você entender sobre a sua missão encarnatória, é você entender sobre
a sua estadia aqui nessa terra e também em outros planos espirituais. Então, o universalismo, nós estudamos sobre energias, ocultismo, metafísica, os guias espirituais, os anjos da guarda, o amparo espiritual, a paranormalidade. Então, envolve, na verdade, tudo aquilo que me encantava e que, às vezes, dentro de uma religião, não englobava tudo, né? Não englobava o todo que tem dentro do universalismo, sem contar a nossa liberdade de poder ter autonomia para nos cuidarmos, porque dentro de uma religião, dependendo do local que você trabalha, você é muito limitada com preceitos, com paradigmas que você deve seguir. Dentre todas elas, né, tem suas regras. E eu entendi a espiritualidade como muito maior que isso. É algo muito além do que aquelas limitações e preceitos que devem ser seguidos. Então eu comecei a estudar. Trabalhei primeiro 10 anos dentro de um centro, depois eu saí para trabalhar dentro ainda da Umbanda, né, os preceitos da Umbanda, com o meu marido e com a minha amiga. Nós fomos fazer carreira solo, buscar mais conhecimentos sozinhos, buscar mais respostas, ter um contato maior com os nossos guias, com o nosso amparo espiritual, ouvir diretamente eles. E assim eu fiquei mais 10 anos, então já foram 20. Chegou um momento que eu queria ainda mais respostas e queria estudar sobre assuntos que eu acho que são importantíssimos e que devem ser levados em consideração em todas as religiões. E eu falei assim, então está no momento de eu seguir meu caminho e buscar mais informações através de outros meios, como eu informei para vocês, metafísica, ocultismo, paranormalidade, tudo que envolvia o nosso universo. Foi aí que eu comecei a estudar. Nesse meio tempo veio um chamado muito grande dentro do meu coração, onde somente o atendimento das pessoas, benzimentos, orientações dos meus guias e pela quantidade de pessoas que eu atendia, não era mais o suficiente, né? Eu recebi um propósito mesmo de vida, um chamado, algo que faz muito bem para mim e que faz parte do meu eu, da minha missão encarnatória. Eu entendi que é uma missão, que é o que eu desejo, não é o que ninguém me obrigou a fazer ou que disse que eu tenho que fazer. Então eu recebi deles, na verdade eu apresentei aos meus guias e ao meu amparo a minha vontade de levar as minhas informações, os meus conhecimentos e toda a sabedoria que eu adquiri junto com muitos que me agregaram nesse caminho, que eu pudesse facilitar as pessoas, que o caminho das pessoas não fosse tão dificultoso como foi o meu, e acredito que existem mais pessoas que também buscam informações e que têm dificuldade de encontrar informações confiáveis, né? Informações e que faça sentido mesmo para a sua alma, para o seu coração, para o seu espírito. E eu falei para eles que eu gostaria de ajudar mais gente, de realmente o meu conhecimento ser compartilhado com mais pessoas, que eu fosse uma facilitadora. Aliás, antes disso,
eu fui professora e o professor nada mais é do que um facilitador, né? Onde ele vai colocando aquela luzinha no fundo do túnel, aquela lanterna para que as pessoas encontrem uma luz, encontrem o seu objetivo, o seu ideal de vida. E acredito que foi isso realmente que eu encontrei. Então eu acabei criando esse canal para que possamos juntos crescer, porque ninguém sabe mais do que o outro. É claro que uns se dedicam mais num assunto, outros se dedica mais em outro assunto ou em alguma área específica. E a minha dedicação foi realmente à espiritualidade, ao conhecimento da evolução humana, entender de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que acontece pós-morte, o que acontece antes de reencarnarmos. Então vai ser um prazer tê-los comigo. Para aqueles que realmente se identificarem com a minha energia, com os assuntos que aqui serão abordados, eu peço a gentileza que curtam os meus vídeos, que compartilhem com aquelas pessoas que também buscam algumas respostas e que de repente ainda não encontrou. E eu realmente desejo que vocês sejam muito bem-vindos e que aqui nos tornamos uma família que busca o mesmo ideal, que são respostas para a nossa evolução humana. Sejam muito bem-vindos de Papo com Além.